Olá, tudo bem? Eu sou Tomé Amadi, o formador de contabilidade no Centro de Estudos Inteligência e Tecnologia. Hoje iremos falar de patrimônio. No final desta aula você saberá o que é patrimônio, qual é a composição do patrimônio, como representar graficamente a riqueza de uma pessoa ou empresa e como calcular a riqueza de uma entidade, não é? No entanto, na aula passada nós dissemos que a palavra entidade refere-se à pessoa ou empresa. Sempre que se mencionar entidade, refere-se à pessoa ou empresa. No entanto, não esqueça de baixar o material de leitura, não é, desta aula, que está no link de descrição, não é, assim como na plataforma, né? É o segundo material, não é? Sendo esta a segunda aula. No entanto, se não perceber alguma coisa, escreva nos comentários ou no fórum de dúvidas e debates, não é? Que é para que eu possa esclarecer, não é? Certo? O que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade. Vou repetir: patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade. Então, vamos decifrar algumas palavras. Recapitulando, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade. No entanto, o que são bens? Bens são coisas úteis capazes de satisfazer as necessidades, no entanto, das entidades. Exemplo: veículos, terrenos, utensílios e outros bens. Os bens podem ser tangíveis, intangíveis, móveis, semoventes ou imóveis. Bens tangíveis são bens, ou melhor, são coisas que têm forma física, né? São palpáveis, ou seja, nós podemos pegar ou tocar. Exemplo: dinheiro, ferramentas, mercadorias. No entanto, esses são exemplos de bens tangíveis. Bens intangíveis são coisas que não têm uma forma assim física, não são palpáveis, não são constituídos de matéria. No entanto, por exemplo, marca, não é? Nós podemos, exemplo, marca. Seitmose, por exemplo. Seitmose é um bem, mas intangível, não é? É um bem intangível. No entanto, bens móveis são bens que podem ser removidos, né? Sem danos. Você pode pegar, deixar num lugar e mudar para pôr em outro lugar sem danificar, né? Por exemplo, máquinas, equipamentos e outras coisas, né? Então, bens semoventes são bens que movem-se por si só. Estamos a falar de animais, né? Animais. Quando se fala de bens semoventes, no entanto, está-se a falar de animais. No entanto, semoventes são animais. Nós falamos bens tangíveis, são coisas que têm forma física. Bens intangíveis não têm forma física. Bens móveis, no entanto, podem ser transportados de um lugar para outro sem danos. Semoventes são animais. Bens imóveis geralmente são vinculados ao solo, não podem ser retirados sem destruição ou dano. Exemplo: edifícios, né? Eu ia dizer também árvore, não é assim? Como em muitos livros de contabilidade aparece árvore como bem imóvel, né? No entanto, de repente vi um chinês na edificação, não sei se chama construção, né? Na edificação da cidade chinesa, na cidade da Beira. No entanto, eles tiraram a árvore mesmo, assim, já grande, e transportaram, não é assim? Para pôr em outro lugar. Então, eles moveram a árvore, daí que eu tirei na minha lista de bens imóveis, né? Mas, dado que é vinculado ao solo, também pode ser considerado como bem imóvel. Eu não considero porque já vi alguém a mover sem danos, né? Ok, muito bem. No entanto, bens imóveis, estamos a dizer, são bens vinculados ao solo, que não podem ser movidos
ou retirados sem destruição ou danos. Estamos juntos, não é assim? Então, uma nota muito importante. Você tem que saber que um bem pode ser tangível e imóvel, não é? Ao mesmo tempo. Ou tangível e imóvel, não é? Assim como pode ser intangível e móvel, não é? Não significa que tangíveis, intangíveis, móveis, semoventes, imóveis são exatamente coisas diferentes, não. No entanto, um bem pode ser tangível e ser móvel, assim como imóvel. Estamos juntos, não é assim? No entanto, já falamos de bens. Então, o que são direitos? O que são direitos? Direitos são dívidas que outras pessoas têm para com você. Ou seja, dívidas que você pode cobrar para ser pago, não é assim? Exemplo, salários a receber, valores a receber e outras coisas. Então, esses são direitos. Sabendo o que são bens e o que são direitos, agora falta somente uma coisa, que são obrigações. O que são obrigações? Obrigações são dívidas com outras pessoas. Em contabilidade são chamados de obrigações exigíveis. No entanto, quando você deve outras pessoas, então você está a adquirir, no entanto, obrigações exigíveis, não é assim? Ok, exemplo, salários a pagar, dívidas com, chama-se o que? Fornecedores, não é assim? Dívidas com fornecedores, empréstimos bancários, né? Entre outros exemplos de dívidas. No entanto, são obrigações exigíveis em contabilidade. Recapitulando, o patrimônio, no entanto, é composto por bens, direitos e obrigações exigíveis. Né? A composição de patrimônio é, no entanto, bens, direitos e obrigações exigíveis. Então, sabendo disso, nós podemos calcular a riqueza de uma pessoa ou de uma empresa. Mas antes, temos que saber como representar graficamente o patrimônio. No entanto, então, como representar graficamente o patrimônio? Para representar graficamente o patrimônio de uma entidade, você vai desenhar uma tabela com duas colunas. Do lado esquerdo, escreva o título Bens mais Direitos. E do lado direito, escreva Obrigações exigíveis. No entanto, no lado de bens e direitos, escreva de forma organizada todos os bens e depois todos os direitos. Não é? No entanto, no lado das obrigações exigíveis, escreve todas as dívidas. E já está. Então você vai escrever bens e direitos do lado esquerdo e obrigações do lado direito. Com a tabela, podemos já calcular a riqueza exata de uma pessoa ou empresa. No entanto, como calcular a riqueza de uma pessoa ou empresa? Em contabilidade, a verdadeira riqueza de uma entidade chama-se patrimônio líquido. No entanto, se você quer calcular riqueza de uma pessoa ou de uma empresa, você tem que calcular patrimônio líquido. No entanto, para calcular o patrimônio líquido, escreva os valores em dinheiro de todos os bens, obrigações, não é? Primeiro, bens, direitos e obrigações. Tendo os seus totais, não é assim? Em seguida, some os bens e direitos e subtraia as obrigações. Ou seja, faz bens mais direitos menos obrigações. E você terá o valor de patrimônio líquido, que é a medida exata de riqueza de uma pessoa ou uma empresa. Você já sabe calcular a riqueza, não é assim? Só para terminar, não esqueça de baixar conteúdos desta aula, não é? Na plataforma ou no link abaixo do vídeo. Como tarefa para você fazer em casa, não é assim? Não precisa mostrar para mim, exceto se tiver alguma dificuldade, não é? Se tiver alguma dificuldade de calcular, no entanto, você poderá escrever nos comentários ou, no entanto, no fórum de dúvidas e debates, que o link também está na descrição do vídeo. Para isso, no entanto, para você conseguir
fazer a tarefa de casa, que é calcular o seu próprio patrimônio líquido, no entanto, você terá que fazer uma tabela e escrever do lado esquerdo todos os seus bens e direitos, atribuindo valores. No entanto, e do lado direito, as obrigações exigíveis, e some direitos e obrigações e subtraia as obrigações. Em outras palavras, para você calcular sua riqueza, calcule o valor de seus bens mais o valor de direito. Que as pessoas, melhor, ou estamos a falar de seus bens mais o valor de dinheiro que as pessoas estão a te dever, né? Você faz menos dívidas que você tem para com outras pessoas, não é? E você vai ter, no entanto, a sua riqueza exata, não é? Ok. No entanto, os valores que você vai escrever, por exemplo, bens, suponhamos que você tem celular, você não vai escrever o valor do celular, valor da loja, não. Você vai escrever segundo quanto vale para si. Como assim? Imaginemos que você vai vender o celular, por quantos meticais você irá vender. No entanto, é o valor que você vai preencher. Se você tem utensílios, no entanto, utensílios, por quanto você pode vender? Então, é o valor que você vai preencher, é o valor que vale, no entanto, no seu patrimônio, o valor pelo qual você pode vender cada item, não é? Não estou a dizer para você vender, mas calculando como se você fosse vender, não é? Então é assim que se faz. Você vai calcular, ao passo que as dívidas não são... Dívidas são aquelas mesmo, se alguém te deve 5.000, você vai escrever mesmo 5.000. Mas os bens, no entanto, os bens, você vai escrever segundo o preço pelo qual você iria vender, não é? Por exemplo, se você tem uma viatura, por quanto você venderia a viatura? No entanto, é o valor deste bem. No entanto, você vai escrever todos os bens que você tem, todos os seus direitos. Se não tem direito, não tem nenhum problema. No entanto, vai fazer os bens menos as dívidas que você tem. Se não tem dívidas, então o patrimônio líquido é bem positivo. Isso também é muito bom. No entanto, muito obrigado. Eu fico por aqui. Te vejo, no entanto, na próxima.